Será que... Agora, veja, o caso das armas, por exemplo. É tudo embasado numa narrativa danada. Não tem técnica, não tem técnica. Por exemplo, quem para analisar, analistas frios e técnicos, dizem que esse decreto das armas, ele vai acabar incentivando a venda de armas que antes eram legais e que agora vão ser apreendidas porque não vai dar para regularizar. A pessoa, para não ir para a cadeia, ela vai vender ilegalmente. Quem que vai comprar ilegalmente? O crime. Exatamente. Então, assim, esses decretos, eles acabaram sendo um incentivo para quem tem arma regularizada para você vender para o arma legal. E tem mais, o Lula, ele afirmou que pediu para o Flávio Dino, ele pediu para o Flávio Dino, para, através da Polícia Federal, ou seja... A Polícia Federal foi privatizada. O que o Lula pediu para o Flávio Dino? Para fechar quase todos os clubes de tiro no país e defendeu que apenas as forças de segurança precisam ter um espaço para treinar. Para o Lula, a legislação... Pode subir o TP, queridos. A legislação anterior feita pelo governo do ex-presidente Bolsonaro foi elaborada para agradar o crime organizado. Na semana passada, o governo publicou um novo decreto que regulamenta o mercado de armas no Brasil para a população civil. Entre as principais mudanças estão a limitação na quantidade de armas e munições que podem ser compradas por cada cidadão e tantas outras restrições e dificuldades em você recadastrar se você tiver lá o teu CAC. Ou seja, quando o Lula diz que a medida do Otto era para o crime organizado, eu começo a desconfiar que é essa. Porque eu lembro sempre, vou repetir aqui, frase do Zé Serra, campanha de 2006. Vamos lá. O PT bate carteira e grita pega ladrão. O PT grita, fala, aquela medida era pô, crime organizado. Então fico desconfiando que seja esta dele. Porque quando ele chamou os bolsonaristas e o Bolsonaro de nazista para a Uni, eu fiquei desconfiado porque o discurso dele é que parecia um discurso de Hitler. Pavinato, sabe o que está sendo já disseminado para justificar esse tipo de ação? Eu vi isso numa rede e o jornalista falou o seguinte: a retirada dos CACs se dá por uma única razão, porque os CACs estão repassando armas para o crime organizado. É o que foi dito numa rede. Ou seja, o argumento já está sendo montado exatamente para desarmar a população. Por que uma população tem o direito de se armar? Se nós pegarmos o modelo norte-americano é muito simples. Todo cidadão tem o direito de se defender, não é pela sua segurança pessoal, é para combater a tirania. Essa é a razão pela qual lá todos têm o direito de se armar, quantas armas quiserem. Esse é o primeiro ponto. Mas aqui, a razão pela qual você se arma é exatamente porque existe um fracasso da segurança pública ou porque a segurança pública não consegue ser eficaz. Essa era a defesa do Bolsonaro, a defesa de todos aqueles que o acompanhavam. Só tem um detalhe. À medida que você desarma o cidadão, você fica na posição exatamente daquilo que era a preocupação dos norte-americanos. Querem ver um exemplo? O Bruno teve na Venezuela. Você sabe quando foi o decreto de desarmamento na Venezuela? 2015. Exatamente no momento em que a oposição ganhou na Assembleia Legislativa Bolivariana. Ali, quando a oposição ganhou que eles poderiam reorganizar todo o Estado venezuelano, desaparelhando todas as instituições, veio a preocupação de desarmar. Esquecendo, inclusive, que o armamento da população na Venezuela se deu em 2002, quando tentaram afastar o Hugo Chávez. Sabe o que foi que o Hugo Chávez fez? Distribuiu arma para a população. Óbvio, todo governo de esquerda, organizado. Todo governo de ditadura, eles vão fazer o quê? Vão desarmar a população, é óbvio que vão fazer isso. Todo governo de ditador faz isso. E no Brasil está se tornando isso. É fácil. Não tirarem o direito da pessoa ter arma. Espera um pouquinho, meu amigo. Não tem nexo isso aqui. Pavinato, uma pergunta. Esse decreto executivo aqui, ele não é uma lei.
Não, tem que ser. O Congresso tem que... Então, mas como é que funciona daqui para frente? Porque o Lula dá um decreto. Frente, tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente e deixar de ser um animal selvagem, bolsonarista. É a música do ano. É assim, né? Eles ignoraram o referendo, Rodolfo. Então, porque o decreto... Até que ponto o decreto do Lula tem que ser seguido ao pé da letra? Essa é a pergunta, assim, entendeu? E aí, Bissoli? Até que ponto eles vão articular com o Congresso para ter maioria para fazer o que quiserem? Essa entrada do Centrão no governo, a redistribuição de ministérios, mas a quantidade de emendas liberada. Olha, o decreto ele pode ter força... o Congresso pode derrubar qualquer coisa. Ele tem uma força de normatizar, mas o Congresso é quem dá a palavra final. Isso mesmo em relação ao MP, pode se editar uma MP e vai tocando com aquilo. O decreto, a bem da verdade, ele é um norte que começa a mudar o rumo de onde se quer levar as coisas, mas o legislativo é quem compete, ao fim e ao cabo, trazer ali a norma a respeito daquilo. Agora, um governo que está a cada dia crescendo mais, a sua influência no Congresso, com distribuição de emendas, de cargos, naturalmente consegue a maioria para votar o que quiser daqui a pouco na pauta oficial. Realmente do Congresso, então, mais uma vez. Sempre fica. O Congresso é o mais representativo dos poderes. Mais uma MP vindo aí para você, então, mais uma MP vindo aí, se preparem. Agora são 15 horas e 46 minutos. Esse é mais um ponto do que você falou, que o dado, ele não apresentam dados, né? É tudo muito superficial, porque você pega, por exemplo, Finlândia e Noruega, que são dois países que têm um alto índice de armas por população e tem um baixíssimo nível de criminalidade. Então, é a mesma coisa quando foi lá de Chernobyl. Matam a energia nuclear até hoje, porque aconteceram dois eventos em que o número de mortes, se você olhar frente a outros acidentes, é muito pequeno. Mas a gente simplesmente cria um trauma na nossa cabeça e acaba passando isso adiante e deixando a eficiência de lado. E me preocupa muito o fato disso que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, que este decreto de armas, ele pode ser um fator de incentivo para a venda ilegal das armas. Porque a pessoa ela não quer perder a arma, ela quer ter a arma regular. Ela não quer ser presa. Quem tem segurança? Ele falou, mandei o Flávio Dino fechar. Mas para ver o Flávio Dino vai chegar? Ele vai chegar e vai fechar. Ele virou o quê? É o home? Pode. Qual regulação governamental que impõe? É a SS agora, a Polícia Federal? Que impõe preço fixo ou que impõe uma norma tão severa que não estimula o mercado negro?